Uma das maneiras de se resolver um problema de otimização é a técnica chamada multiplicadores de Lagrange. Eu vou dar aqui uma ideia geral por cima, tá? Então, primeiro, suponha que você tem uma superfície assim, tá? Ela é dada por uma função. Ela pode ser o gráfico de uma função ou pode ser uma coisa mais geral ainda, tá? Como uma superfície de nível. Aqui, eu fiz a interseção dessa superfície com planos horizontais, né? Ou seja, eu fiz a interseção com outra superfície, elas se interceptaram nesse ponto aqui. Eu tenho agora a possibilidade de calcular nessa interseção onde minha função assume o valor máximo, né? Ou um valor mínimo. Percebam que pelo meu desenho aqui ficou até fácil de visualizar aonde que eu tenho o máximo, né? E é exatamente nesse pontinho aqui, ó. Só que olha só, como que eu vou agora calcular esse pontinho? Esse é o intuito. Olha, mas perceba o seguinte, olha as curvas de nível, né? Da F. Ela corta a curva vermelha sempre em 2 pontos, tá vendo? Ou pode ser em 1 ponto. Então, olha só, vamos caminhando com a curva vermelha. Ó. Ela está atravessando as curvas de nível. Em que momento ela para de atravessar? Justamente aqui, ó, nesta curva de nível, ela para de atravessar. Ela tangencia aqui e aí começa a atravessar no outro sentido, agora para baixo. Ah, então eu posso usar essa ideia. Eu tenho que calcular exatamente esse ponto de tangência. Então, o que a gente faz aqui é olhar as curvas de nível aqui no plano, né, da minha função f, e juntamente com essa curva de nível vermelha. Então é como se eu faço a projeção, exatamente a projeção, né? E eu olho exatamente aonde eu tenho esse ponto de tangência. Então percebam que aqui eu vou ter mais ou menos essa coisa, né? Isso daqui é a curva de nível gerado por G. E olha, esse aqui é exatamente onde eu tenho um ponto de tangência, né? Agora esse ponto aqui dá para ser determinado. Como esse ponto de tangência é comum à curva de nível, a uma curva de nível da F e é uma curva de nível da G, então eu vou ter ambos os gradientes na mesma direção, tá? Pode estar com sentido trocado, mas ambos têm a mesma direção. Mesma direção, gente, em álgebra linear, quer dizer que eles são paralelos, ou eles são LD. Então, resolver esse problema é resolver esta equação aqui. Então, se você calcular o gradiente da F, ele tem que ser paralelo ao gradiente de G. Então, se você resolver esse probleminha aqui, você encontra o ponto x0, y0, que vai dar o máximo nesse ponto aqui.